Eu acho que a fotografia, ela possibilitou que eu pudesse exercitar essa coisa da sensibilidade com o outro. Independentemente de quem seja o outro, eu não me afastar por ele ser diferente. Então eu acho que a fotografia, ela ajudou a refletir sobre esse ponto, assim. Tá ajudando, na verdade, né? De tentar entender em que dimensão, sabe, as afetividades têm potência de se aprofundar e etc. Eu já fotografo um pouco mais de 10 anos, mais ou menos. Eu comecei na fotografia de forma muito interessada em ganhar dinheiro, assim. Eu me lembro que na época eu tinha saído do trabalho, trabalhava numa loja de produção de bolsas aqui da cidade. E daí eu estava entediado, já não estava mais fluindo, não estava me sentindo bem, etc. Resolvi sair e montar meu próprio negócio na época. Aí eu inventei o Estúdio Web. Daí eu produzia essa coisa de cartão de visita e tudo mais. Aí eu fiz um curso de web design. E comecei a aprender como construir site, como essas paradinhas assim, sabe? Tudo para agregar valor a essa proposta de gráfica rápida. E aí o negócio começou a fluir. Aí teve um dia que chegou uma senhora em casa, perguntou: "Ah, você faz foto 3x4?" Aí eu falei: "Pô, não faço não." Ela falou: "Poxa, eu preciso tanto." Tem uma galera, assim, tem um parente e tal, todo mundo precisa de foto 3x4. E como o meu bairro é muito distante do centro, então seria interessante, assim, né, para eles ter um ponto de, enfim, locomoção e tudo mais. E daí eu comecei a perceber que rolava aprender fotografia e começar a fotografar eventos. E aí entrou essa pira de querer aprender a fotografar casamento, fotografar ensaio, fotografar evento, como tudo, né? E aí começaram a aparecer as parcerias, começaram a aparecer gente interessada no trabalho. Aí eu de fato, comecei a construir uma cartela de clientes, começaram a aparecer noivas interessadas no trabalho. Depois começaram a aparecer algumas agências interessadas no trabalho para publicidade. Uma coisa foi levando a outra e isso virou minha profissão, né? E aí meu ganha-pão, pelo menos nos primeiros 6 anos dessa trajetória toda, né? E aí virou meu foco. Só que, mais uma vez, isso começou a perder o sentido pra mim, assim. Eu já não tava mais com tesão de fazer aquilo, né? Pra mim já não tinha mais sentido. Até porque eu já tava me envolvendo com cinema também, o curso de cinema, então eu já tava em outra vibe, querendo pensar a linguagem, querendo entender mesmo o potencial da fotografia e tudo mais. E aí eu comecei a me envolver. Continuei fotografando, mas comecei a refletir um pouco mais sobre o que é a fotografia, né? O que de fato ela poderia representar para mim e qual é o sentido daquilo tudo. E aí junto com o cinema, isso começou a fazer um pouco mais de sentido, né? As discussões que a gente foi tendo ao longo do curso sobre representação, sobre a força política de uma imagem, né? Tudo isso começou a bater na porta, assim, sabe? E eu comecei a me sentir provocado em relação a isso. Para mim, essa imagem, ela representa justamente essa experiência de estar naquela energia, né, da romaria. E eu queria muito fazer uma foto que desse conta do que eu tava vendo, sabe? Aquele monte de romeiro, aquele monte de gente fiel, né? Quem conhece vai se identificar. Eu subi numa escada muito alta, que dá acesso a uma espécie sabe, tipo uma guarita, assim, bem no alto. Quando eu olhei lá pra baixo, eu tive a dimensão, assim, sabe? Tipo, é como se as pedras estivessem amassando as pessoas, assim, sabe? Aprisionando elas. E aí você via, assim, um monte de cabeça lá embaixo, assim, sabe? Querendo ou não, a crença, a fé, ela também aprisiona a gente, né? Ela subtrai algumas coisas. Acho que essa foto também pode remeter a isso.
essas perguntas mesmo, assim, né? Por que de fotografar no contexto da prática ali, diante de um povo indígena, enfim, de um morador de rua. É essa pergunta que vem, por que fotografar isso, né? Aí é curioso você perguntar isso, que me fez lembrar de um autor que eu gosto muito, eu sempre falo dele, que é o Martin Buber. E a reflexão dele é a partir de dois princípios, né? Ele chama o eu-tu e o eu-isso. Quando ele se refere ao eu-isso, é essa relação superficial que a gente tem com as coisas, né? Aí ele vai dizer que existe um outro tipo de relação, que eu acho que é a relação que tem mais a ver com a minha busca para responder essa questão do porquê eu fotografo, que é a relação eu-tu. Essa relação eu-tu é quando você nega a sua posição de fotógrafo ou de narrador e assume a posição de sujeito tal qual o indivíduo que está com você. Se eu tenho consciência da importância de negar, de me negar como um sujeito com a câmera na mão, por exemplo, e assumir uma relação autêntica, né? Entender você, dar espaço para entender você e sentir essa reciprocidade. Quando acontece esse movimento circular, eu acho que aí você consegue uma fotografia mais autêntica, mais sincera, né? E é nesse sentido que eu acho que eu me vejo nesse caminho de esse exercício na qual o Buber fala, eu acho que para mim leva a essa questão, né? Do eu-tu, assim, de entender, de me relacionar com as pessoas nessa lógica do eu-tu. Acho que isso é bem... tá nesse norte para responder essa questão. E que para mim não pode ser respondido. Eu acho que a partir do momento que eu responder, que eu chegar a essa conclusão, talvez seria a minha morte como fotógrafo. Então essa aqui é uma foto que eu fiz uma das primeiras fotos quando eu encontrei os Tupinambás, né, a aldeia aqui é do território Tucum, que são mais ou menos, que fica bem próxima de Olivença, aquela região de Una, por ali. Essas duas crianças aqui, nossa, se apegaram tanto, sabe, assim, a gente criou uma relação tão legal, que aqui a gente meio que tava tendo uma roda de Poranci, que é um ritual que eles fazem, né, com frequência. E aí os meninos me chamaram, vamos tomar um banho ali no rio próximo, que tem, né, a Mata Atlântica tá lá. E aí a gente fez várias outras fotos, inclusive que eu gosto muito, mas essa aqui eu enviei essa porque ela, não sei, assim, eu fiquei com vontade de mandar porque eu acho que ela tem um apreço estético muito legal e esse olhar das crianças pra mim legitima muito essa fala do dialógico, sabe? E a gente sabe que criança é verdadeiro, né? Tipo, se não tá rolando, eles nem estariam indo na água comigo próximo. Aí rola essa coisa da água, eu gosto muito do brilho, do reflexo, assim, sabe? Não consegui criar ainda, inventar uma filosofia para justificar esse reflexo, mas abstraindo é um reflexo, sabe? Um reflexo de mim mesmo, assim. E remonta a minha infância também, remonta nossas infâncias, né? Quem olha para essa foto pode se identificar também. Então, eu conheci os Tupinambás, eu conheci o cacique Ramon, na verdade, nesse período de 2 anos atrás. Começou a falar muito sobre a luta do território deles, a luta diária para conseguir, inclusive, demarcar o território. Começou a falar um pouco sobre a relação dele com a comunidade, as dificuldades que eles enfrentam, né, para manter, no sentido de resistência, né, para enfrentar essa lógica da globalização e tudo mais. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui lá, eu não fotografei eles, até porque, por uma questão também de respeito, né? Eu acho que não funciona assim, você já chega fotografando. Pelo menos lá eu me coloquei nessa posição. Mas eu fui voltando, a gente foi mantendo essa relação. E o meu interesse com eles era de fato alimentar uma amizade, que estava inclusive para mim sempre teve para além do interesse de fotografia. Trabalhei a questão do sagrado masculino com eles, né? A questão do uso das medicinas, a própria ideia da alimentação, né? Para poder exercitar isso tudo. Então, a experiência começou a construir a partir disso tudo, né? Isso tudo fez parte dessa ideia de experiência com eles, assim. E a gente começou realmente eles começaram a abrir as portas, assim, sabe? Literalmente, para fotografar. Eles começaram a perceber que essas fotografias poderiam servir para eles também, né? Então, a gente começou já nessa relação. E aí, disso surgiu várias coisas, assim, sabe?
vários projetos e a gente está trabalhando junto até hoje. Então, nesse sentido, acho que a aldeia foi um... Ela somou, na verdade. Ela está somando ainda, né? Ela está somando. Porque com o trabalho que eu realizei, que eu estou realizando, na verdade, no interior, no nosso interior aqui da Bahia, nas regiões mais próximas aqui da cidade, são pessoas que me ensinam muito também. Só que é uma outra perspectiva, são, né, são realidades diferentes. Então. Essa foto eu fiz em 2014, certo? Eu acho que ela tem muito a ver com essa... O que eu estava falando, né, sobre uma desobediência do ponto de vista estético. É uma imagem desfocada, em movimento, e que não é gratuito para mim, sabe? Ela representa esse cheio mesmo, esse ócio do cheio que a gente vive diariamente. Sabe essa lógica de acordar às 6 da manhã, ir pro trabalho, ir pra faculdade, depois almoçar no horário, sabe essas rotinas que a gente, que às vezes a gente que perde até o sentido. A gente, na verdade, às vezes tem dificuldade de responder o porquê disso tudo, né? E eu acho que essa imagem ela representa muito bem essa discussão mesmo, assim, sabe? Sobre os corpos dóceis, sabe? Sobre essa relação de poder que é estabelecida entre, sabe? A hierarquização empresarial, essa lógica de... E que também tem a ver com a lógica de consumo também, sabe? Assim. Então acho que essa imagem, recortando dessas outras 7, tem a ver com isso, assim, sabe? Uma necessidade de pausa. Então acho que essa imagem ela tem essa representatividade mesmo, assim, de a gente estar indo e voltando, mas às vezes sem muito sentido. A gente está como massa. Que não é uma discussão minha, né? Essa fala ela é muito legitimada por aí, né? A respeito dessa ideia da globalização, dessa lógica de produção capitalista e tudo mais. Então acho que essa imagem ela pode levar para esse lugar. Essa imagem eu fiz em 2014 também, é uma imagem que eu fiz aqui em Conquista. Eu acho que ela representa muito essa coisa da esperança no interior, sabe, assim. Sabe, uma imagem que tem uma árvore seca e um fundo nublado, assim, tipo, a esperança de chuva, que é uma coisa muito importante, né, nessas regiões mais áridas e tudo mais. Então eu acho que essa fotografia é o oposto, né? Acho que eu consigo fazer essa ligação, ela é o oposto em termos de calmaria à imagem anterior, sabe? Porque eu acho que ela remete o oposto mesmo, assim, sabe? Enquanto você tem uma cidade urbana, uma região urbana com muita gente indo para muitos lugares, se entregando até a uma necessidade que não necessariamente são delas, que é essa coisa da globalização e tudo mais, essa aqui, ela talvez só represente esperança, né? E o que não é o contrário das outras pessoas também da outra foto, né? Talvez elas estão sendo esperançosas ali. Mas eu acho que essa imagem, ela é isso, assim. É uma imagem muito bonita, na verdade. Eu acho muito linda essa imagem, do ponto de vista estético. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre as fotos, assim, sabe? Porque acho que é talvez o outro que tem mais condição de olhar para elas, sabe? Assim, e racionalizar melhor, ou abstrair, né? Eu já tenho dificuldade. Ó, eu tenho uma pessoa específica, assim, eu não achei que eu iria falar dela agora, que é a Cláudia Dujar, né? Que é uma fotógrafa. É uma fotógrafa que nasceu na Suíça e ela veio parar aqui no Brasil, né? Daí ela conheceu os Yanomamis, que é um território indígena lá na Amazônia, então ela ficou, se não me engano, foi 30 ou 40 anos lá com eles, fotografando, documentando, exercitando essa relação do eu-tu, né? Ou seja, quando ela vai falar sobre esse seu trabalho, ela é interessante porque ela coloca de lado essa coisa do fotógrafo, sabe?
desculpa a expressão, fodão, com a câmera na mão. Ela coloca de lado, ela fala de uma relação afetiva. E quando se pergunta para ela, quando alguém pergunta para ela por que a fotografia dela desobedece essa lógica, essa estrutura fotográfica padrão, né, de tudo bem focadinho, ela fala que o interesse dela não é fazer fotografia documental, não é fazer fotojornalismo. O interesse dela é contribuir com essas imagens, é tentar usar essas imagens como materialização da experiência dela de encontro com eles, com os indígenas. Veja mais uma vez a relação dialógica acontecendo, né? Então são imagens que, de alguma forma, legitima esse estar com eles, né? Então, nesse sentido, ela acaba sendo, para mim, a grande referência. Mas tem outras, assim, por exemplo, a Jane Arbus. A Jane Arbus é uma fotógrafa que também brincou muito com isso, né? Na década de 40, não me lembro, 40, 50, quando lá nos Estados Unidos ela fotografava as pessoas que viviam em regiões marginalizadas da sociedade ali, né? Então ela fotografa essas pessoas para poder discutir os direitos dos LGBT, discutir a questão da pobreza e a questão do belo, né, que é uma coisa muito forte assim, no trabalho dela. Ela fazia fotografias que não tinha nada a ver, assim, uma pessoa que não conhece fotografia ou que está imerso nessa lógica doida de Instagram, de que acha que fotografia, quanto mais resolução tiver, melhor é a fotografia, vai olhar para a fotografia dela e falar, pô, essa mulher não é uma fotógrafa, entende? Porque são fotografias que não respeitam enquadramento, são fotografias que desobedecem qualquer lógica. Ela vai contra isso. Não estou dizendo que ela não conhece isso. É lógico que ela conhece a história da fotografia, é lógico, ela escreveu livros sobre isso. Então, ela tem legitimidade para fazer isso, né? A própria experiência, a trajetória dela enquanto fotógrafa, isso reverbera nessa decisão. Olha, eu não vou fotografar em cor, em quadradozinho, não, eu vou fotografar de cabeça para baixo, por exemplo. Por que não? Se isso legitimar de alguma forma a minha experiência com essas pessoas, ou se isso for, de alguma forma, potencializar o meu discurso, né? O meu discurso político, por que não? Né? Então é nesse sentido, assim, essas duas figuras são, para mim, realmente muito, muito inspiradoras, assim, né? Cuaçu, o nome dela. Quando eu fotografei ela no passado, ela estava gestante. Aqui também é um filho dela. E essa foto ela faz parte de um projeto que a gente está construindo lá na aldeia, né? Que é Guardiões da Mata. Que é um trabalho que a gente está desenvolvendo, tentando trazer essa discussão da preservação do meio ambiente, né? Lá a Mata Atlântica, o espaço que tem preservado é justamente o território dos indígenas. E a aldeia Tucum, que é essa aldeia que eu já fotografei, que são 23 aldeias, a aldeia Tucum é uma das aldeias que está concentrada na região mais rica da Mata Atlântica. Então eles, de fato, são guerreiros que estão protegendo. Inclusive, ao redor dessa Mata Atlântica tem várias mineradoras que estão extraindo, matando os rios, os animais, as faunas e tal. Então essa fotografia aqui, que faz parte de ter uma série maior que é essa, ela além de mostrar uma geração, né? Criança, ela e a que está para nascer, que já nasceu e está bem saudável, inclusive. É uma fotografia que eu achei que foi muito feliz, assim, do ponto de vista estético também, né? Fumaça, essa coisa da textura também, sabe? Então é uma foto que eu gosto muito desse sentido. Mas ela não funciona só. Nenhuma dessas fotografias aqui tem força sozinha, sabe? E não faz muito sentido quando eu falo sobre elas, assim. Eu fico muito desconfortável, na verdade, quando eu tento narrar minhas fotos, porque ao mesmo tempo que é também uma descrição, uma tentativa de apresentar a imagem, eu fico com a sensação de que é um procedimento narcisista, sabe? Assim, de tentar dar conta de um recorte, enfim, mas isso é pira na minha cabeça. Mas eu gosto muito dessa imagem, gosto muito deles, inclusive morrendo de saudade desse povo. Me lembro que quando eu produzi o Eu Eles, que foi o meu TCC, eu tentei colocar tudo que estava assim, na minha cabeça sobre como fazer um documentário nesse trabalho, que foi uma tentativa de inclusive aproximar a fotografia, a linguagem fotográfica com o documentário,
para poder perceber como é que é essas duas coisas, né? Quais são os limites, quais são as fronteiras de ambos, né? Da linguagem fotográfica e o documental. E no meio disso também a ideia de verdade, a ideia de não verdade, sabe? A ideia de ficção. Então nessa hibridez toda aí eu aprendi muito, assim, eu aprendi muito. Então o documentário está nesse lugar de experimentação, e de potência também, tal qual a fotografia, eu acho. A minha relação com a fotografia ela é muito de agora, assim. Eu não registro para poder servir de documento para o passado. Assim. Eu acho que isso já é uma característica natural da imagem. Estou mais preocupado em projetar a imagem, sabe? De trazer esse valor político, de construir tentar alcançar esse potencial representativo da imagem. E que talvez não tenha alcançado a maturidade para pensar o quanto a memória, nesse sentido, ela pode se vincular ao presente e se tornar uma coisa mais forte para o que eu quero. Inclusive, eu preciso pensar mais sobre isso. Tem uma frase que eu não vou conseguir falar literalmente como mas é mais ou menos que a fotografia em preto e branco ela é uma espécie da fotografia despida de roupa, sabe assim? É como se o preto e branco fosse uma espécie de essência do que é fotografado. E tem também esse valor histórico, né? Se a gente for olhar os trabalhos de Cartier-Bresson, for olhar os trabalhos de Pierre Vigée, da própria Clotilde Dujart, você vai perceber que tem preto e branco tem um charmezinho, assim, sabe? Parece que te leva para uma outra dimensão, porque justamente é abstração, nada é em preto e branco, né? Tudo é em cor. É muita cor, inclusive. Então, se eu particularmente não acredito que a fotografia seja uma realidade, e sim uma construção, eu acho que o preto e branco me ajuda a assumir isso, entende? Assim. Eu acho que a série como um todo, ela recorta muito bem os meus interesses de tema de fotografar. Essa aqui acho que finaliza o meu interesse, a minha vontade de fotografar essa coisa do urbano, sabe? Essa coisa do cheio, essa coisa e que é cheio e ao mesmo tempo é vazio, né? Você vê que é muita coisa e você se transporta. Nossa, cada quadrinho desse aqui é uma residência que tem uma família. Aí você começa a viajar, assim, sabe? Pensar, nossa, como é que é a relação dessas pessoas e como é que elas estão interagindo. É um processo doido, velho. O capitalismo, ele é muito, sabe, é muito profundo, assim, muito terrível, eu acho. Porque ela aliena, né, ela aprisiona a gente, essa lógica ela é muito doida. Mas enfim, eu gosto muito dessa imagem. Pra fazer essa imagem foi um processo engraçado, inclusive. Eu me lembro que eu fui pra São Paulo pra fazer, assim, fui pra outra situação, mas eu me lembro que eu queria muito fazer uma foto assim. Que era uma vontade antiga, sabe, de fotografar essa coisa do concreto e tal. Acho que São Paulo é o melhor lugar para isso no Brasil. E aí eu descobri que no centro de São Paulo tinha um prédio que era considerado o maior prédio da cidade, que é um prédio de um banco, que é se não me engano, o Santander, não me lembro, assim. E aí eu fiquei a semana inteira tentando uma autorização para subir para fazer imagem. Rolou uma autorização, assim, tipo, numa quinta-feira eu ia pegar o ônibus para voltar numa sexta. E aí eu subi, nossa, é muito alto, é muito alto. E aí quando eu saí, aquele som assim de vento, aquela doideira, já era final da luz, se você perceber, ó, já tava bem escurecendo aqui, não tinha um pouquinho de luz nessa região, o sol tava se pondo atrás. E aí eu consegui fazer, eu fiz uma série de fotos assim. Essa aqui, pra mim, foi a que deu certo. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício, eu acredito muito nisso, que é fotografar as coisas sem câmera, sabe? É você tá andando na rua, você vê uma criança passando de bicicleta, por exemplo, você vai sentir alguma coisa, porque se não sentir não faz sentido, vai sentir algum tipo de emoção, que vai ser motivada por alguma outra circunstância que a gente não sabe, não tem como saber, e aí você olha para aquilo
e faz uma fotografia, uma memória. Olha, acabei de encontrar a resposta para a relação da fotografia com a memória. Eu acho que a relação da fotografia com a memória talvez está nesse lugar de você fotografar sem câmera. É de você exercitar é você exercitar uma coisa que tá, na modernidade está muito escassa, né? Que é o poder de memorizar as coisas.